E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um trabalho que foi apresentado para a disciplina de Materiais Elétricos do curso de graduação em Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Santa Catarina em 2018. E o trabalho é termopares. Então, no caso, ele foi apresentado em parceria, foi trabalhado em parceria com o colega André Martins, Pedro Paulo Santos. E aqui a gente tinha que montar, né, um guia prático para, aqui no caso, um relatório guia prático para um experimento de termopares. Então, no caso, aqui o referente experimento, né, ele tinha como objetivo explorar aí o funcionamento de termopares, né, os efeitos, que é o efeito Peltier-Siebeck, né, ou vice-versa, Siebeck-Peltier também é grafado assim na literatura, para então analisar os dados obtidos, né, traçar gráficos de temperatura e tensão, além de concluir sobre características e propriedades dos materiais envolvidos. Então, os termopares, eles são componentes que são utilizados aí em vários dispositivos eletrônicos, no caso, para apresentar um gradiente de temperatura com a variação de tensão, né, de diferença de potencial elétrico entre os seus terminais, e com isso a gente consegue utilizar ele em aquecedores, dá para utilizar ele em bebedouros, no caso para resfriar água. Então eles ficam com uma parte, né, com esse gradiente de temperatura, uma parte mais quente, outra parte mais fria, e dá para a gente fazer o uso dele em equipamentos que precisam esquentar alimentos, esquentar líquidos, ou resfriar também, né? Então tem dois extremos aí de temperatura. Então ele é baseado nesse fenômeno Peltier-Siebeck, que no caso Peltier ele se refere à diferença de temperatura causada por uma diferença de potencial elétrico, e o efeito Siebeck é o contrário, né? É a diferença de potencial elétrico devido a uma diferença de temperatura no dispositivo, né? No elemento, no componente. Mas como são efeitos assim bem relacionados, a gente acaba grafando ele e tratando como um termo só o efeito fenômeno Peltier-Siebeck. E nesse experimento a gente tinha que verificar o funcionamento, né, de termopares, né, como aqui é descrito no relatório. Esses dispositivos são termoelétricos, utilizados aí em processos industriais, e eles têm junções, né, são compostos por junções de materiais condutores diferentes, que eles têm que estar imersos aí num ambiente com uma diferença de temperatura, como demonstra essa figura aqui, no caso, essa imagem, figura 1, aí, esquema de termopar com duas junções iguais. Então, aqui a gente tem um recipiente com água fria, né, referência, e recipiente com água quente. No caso, o recipiente com água fria no experimento foi considerado aí a 0 grau, né? E a gente tem dois metais, né, metal B e metal A, que esses metais eles são ligados dessa forma, nessas junções, e aqui nessa água quente a gente tem essa fonte de calor que vai ser responsável por fazer o gradiente aí, o ΔT, né? E a gente vai observar um ΔV nesses terminais aqui. Com isso, a gente tem aqui uma citação também do Kakimoto, que explica um pouco mais, né, o que é o efeito Seebeck, que denominamos por efeito Seebeck a geração de eletricidade a partir da diferença de temperatura. O efeito inverso, ou seja, a geração de diferença de temperatura a partir da eletricidade, é denominado efeito Peltier. Então, como eu falei ali anteriormente, né, esse fenômeno ele é dado por essas duas relações, né, diferença de temperatura e diferença de potencial elétrico, e isso ocasiona o deslocamento de elétrons livres nos metais que compõem os termopares, né? A gente tem aí, considera o deslocamento de elétrons livres ou também de lacunas, né? Tem essa relação aí simétrica também de deslocamento de buracos, né? Ou lacunas, são considerados, né? Holes em inglês é chamado. E os elétrons do lado de maior temperatura têm uma maior energia cinética, sendo deslocados para o lado mais frio, né, gerando essa diferença de potencial. Então eles se deslocam para o lado mais frio por conta da energia cinética gerada pelo lado mais quente, né, buscando uma maior estabilidade que é encontrada no lado mais frio. Tem essa figura aí, a figura 2, condução elétrica em um material metálico por variação de temperatura. Então, quando os dois metais diferentes são acoplados, submetidos a uma diferença de temperatura, os elétrons de um metal tendem a migrar para o outro metal, gerando essa diferença, né? Então, às vezes também é utilizada essa junção na parte fria, né, que é chamada compensação por junção fria,
pois né, ali é necessário medir a diferença de potencial com o multímetro, e quando a gente acrescenta o multímetro, né, a gente já está acrescentando, adicionando outra junção de metais no termopar. Então, o próprio a ponteira, né, a própria probe, né, ponteira de medição do multímetro, ela também é um metal a mais que acaba interferindo na medida. Em muitos casos é utilizada essa junção, compensação por junção fria. Então, o fenômeno ocorre por conta da variação do deslocamento de elétrons livres presentes em cada condutor, aí como já está sendo esclarecido. Para o experimento, ele foi consistido aí, como apresentado lá na figura 1, com dois recipientes de água, né? Um mais gelado, né, com gelo, e outra sendo aquecida. E os materiais utilizados foram o termopar teste, que nós mesmos desenvolvemos, né? Nós mesmos juntamos os metais e fizemos as ligações, né? A ligação foi feita simplesmente enrolando os metais, porque caso a gente tentasse soldar, né, ou fazer qualquer junção de fixação, seja qualquer tipo de solda aí, a gente acabaria utilizando, aplicando mais um metal, né? Então isso, simplesmente a junção ali, enrolamento dos metais, já foi o suficiente para a gente observar esse fenômeno, como a gente vai verificar aqui. Chapa térmica para fazer o aquecimento de um lado da água, né? Um becker com água e cubos de gelo, né, que é a referência, a parte fria, um becker com água em temperatura ambiente, um multímetro com um termopar, para ser a nossa avaliação de temperatura, né, para verificar qual é a temperatura real, né, como sendo uma referência de temperatura, e um multímetro com os cabos banana-jacaré, a gente botou esses cabos banana-jacaré ao invés de ter só os cabos banana-banana, né, no sentido que são duas ponteiras que têm de ter uma manipulação manual ali por parte dos usuários, e com isso acabaria tendo uma instabilidade ali, né? A gente acaba mexendo a mão, e esse procedimento durou aí alguns minutos, né? E com isso a ponteira jacaré acaba aprendendo melhor e deixando mais estável a medição de diferença de potencial. Então o procedimento foi a preparação, colocar o recipiente contendo água em temperatura ambiente acima da chapa térmica, com o becker contando gelo disposto fora da chapa, inserindo cada extremidade do termopar teste em cada um dos recipientes, né? Como foi descrito lá na figura 1. Daí foi clipado, né, grampeado, né, os cabos jacarés nas extremidades exteriores que estão ali do termopar teste, mantendo o termopar do multímetro inserido no becker que será aquecido, evitando encostá-lo no fundo, porque encostando no fundo, o fundo é mais quente, né? Então a gente não teria a medição homogênea da temperatura na água, e sim teria a medição do fundo, né, do recipiente, do becker no caso, que seria mais quente, né, teria uma temperatura maior do que na água em si. A medição, né, etapa 2 do procedimento foi acionar a chapa térmica na máxima intensidade de aquecimento e medindo a temperatura e a tensão a cada variação de 5 graus Celsius ou a todo momento que houver alteração na tensão medida. Então foram registrados esses dados até o ponto de ebulição da água, e depois, né, na etapa 3, foi traçado um gráfico de tensão por temperatura com os dados registrados. E foi também, né, pedido, né, requisitado que para realizar uma extrapolação da curva para maiores temperaturas de 100 graus Celsius a 1000 graus Celsius. Então foi considerada aí uma aproximação linear também, né, por conta de não ser tão complexo. E em seguida foram esclarecidas essas questões aqui, né, explicar o funcionamento, como já foi explicado, porque o termopar, todas essas questões já são respondidas ali no relatório anteriormente, e também, né, baseado no experimento realizado, que classes de termopar mais se aproximam. A gente vai mostrar aqui embaixo as classes, tem diferentes classes de termopar, e tem mais essa outra questão também, né, como foi falado ali de solda e de outro material aplicado. Então a gente tem esse anexo aqui, que mostra os diferentes tipos de termopares utilizados. A gente tem aí um dos mais conhecidos, é o tipo K, porque ele é o mais linear aqui no caso, ao longo de todos o domínio aqui de temperatura, né? A gente vê outros tipos que tem uma variação não linear, né, como o tipo B aqui embaixo, né? E outros tipos que têm uma variação maior, são mais sensíveis, como o tipo E, mas o tipo K, né, que está em verde, ele é um dos mais utilizados por conta dessa propriedade de linearidade e também de ter uma sensibilidade aí bem razoável, adequada
para a maioria, né, a grande parte das aplicações práticas que são utilizadas. Então esse foi o trabalho que tem as referências, né, o Luiz Carlos Kakimoto e também o Engineering Toolbox. Caso vocês tenham dúvida, sugestão, crítica, é só deixar nos comentários também. E deixem like no vídeo e se inscrevam no canal, que tem outra playlist de apresentações de trabalho aí no canal, playlist de apresentação de trabalhos do Instituto Federal de Santa Catarina, né, o curso técnico em eletrônica, e também do curso de graduação em engenharia eletrônica na UFSC, né, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, isso daí, muito obrigado, até a próxima, valeu!